Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora vamos iniciar mais uma lição. Meus irmãos, nós vemos aqui, que nós iremos iniciar a lição de número 8, onde fala sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, certo? Uma lição muito boa para os nossos dias. O textuário da lição diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos capítulo 2, versículo 4. A nossa verdade prática diz o seguinte: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela igreja hoje. A leitura está lá em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, e depois 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 7 ao 11. Então nós vemos aqui, o primeiro capítulo da lição fala sobre o Pentecostes bíblico, o segundo capítulo fala sobre o distintivo pentecostal da nossa igreja e o terceiro mantendo a chama pentecostal acesa. Então é uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, antes de começar, eu coloquei aqui nessa primeira parte aqui da lição, falando sobre, nós vemos aqui que o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento da parte de Deus, para todo cristão, para todo aquele que crê em Deus, nós vemos que é um revestimento, revestimento de poder, é revestimento que vem do alto, certo? E para que serve esse revestimento? Para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Qual é o principal motivo da obra de Deus? Primeiramente, nos fortalecer a fé em Deus, e segundo, ensinar. Ensinar, evangelizar é ensinar. Então, esse ensinar, para ensinar nós precisamos ser revestidos, por Deus, ser abençoados por Deus, receber dons espirituais. Então, nessa primeira parte aqui, só para que vocês entendam, porque tudo que eu coloquei aqui não está na lição, mas eu quis colocar para nós entendermos o tamanho da missão que nós cristãos temos ao redor do mundo, certo? Então, só para nós entendermos o tamanho dessa missão, certo? E o tamanho dessa missão nós só conseguimos colocar em prática se Deus nos ajudar, certo? Com a ajuda de Deus. Nós vemos que Jesus, após Jesus ser crucificado, no terceiro dia ele ressuscita. Depois passou 40 dias ali junto com os apóstolos, com os discípulos, com aquela multidão, homens e mulheres que seguiam a Cristo. E depois Jesus, antes de subir aos céus, pediu que os discípulos, os seus seguidores, ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos, até que se cumprisse a promessa feita a Joel, feita a João Batista, que João Batista disse: olha, eis que eu vos batizo com água, mas vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, certo? Então, antes de eles saírem para proclamar o Evangelho, eles tiveram que esperar esse revestimento, esse dom espiritual. Então, nessa primeira parte aqui, eu vou colocar somente para nós entendermos o tamanho da missão que nós temos, certo? Você vai acabar entendendo. Vamos lá. Repetindo o título da lição: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Vamos lá. Meus irmãos, no mundo, certo? Em todo o mundo, nós temos aqui pouco mais de 6.909 idiomas e dialetos, certo? Nós temos aqui, ao redor do mundo, mais ou menos 6.909 idiomas, línguas e dialetos, certo? Que são faladas ao redor do mundo, certo? Nós vemos aqui, vocês me perdoem o barulho, que a rua é um pouco barulhenta, mas vamos lá. Olha aqui, olha, a maioria desses idiomas, certo? A maioria desses idiomas, que é um total de 6.909, a gente quase não conhece. Ou seja, de um total de 6.909 idiomas e dialetos, 6.520 línguas, ou seja, 94% do total de 6.909 estão na boca de apenas 6% da população. Eu acho que deu para você entender, Nós vemos aqui o total de idiomas e dialetos que há no mundo, 6.909, certo? São falados ao redor do mundo. Desses 6.909,
6.520 línguas e dialetos, ou seja, esses 6.520 correspondem a 94% do total, que é 6.909. A gente está na boca de apenas 6% da população, ou seja, 6% da população mundial fala essa quantidade de idiomas e dialetos, 6.520, certo? Só para nós entendermos, que corresponde a 94% do total dos idiomas e dialetos falados ao redor do mundo, certo? Agora vamos lá para outra parte. Vamos lá. Enquanto o restante da população mundial, certo? Ou seja, 94% de todas as pessoas do mundo usam apenas 389 idiomas, certo? Vou repetir aqui só para você ter uma ideia, para você não confundir. Vamos lá. O total de línguas são 6.909 línguas e dialetos, certo? Desse total, 6.909, 6.520, que equivale a 6% da população, das 6% dos idiomas, não é isso? Que corresponde a 6% da população, falam 6.520 idiomas, que corresponde a 94% das línguas faladas, certo? Das línguas faladas. Estão na boca de apenas 6% da população. Ou seja, o resto da população mundial, que é 94% da população mundial, usa apenas 389 idiomas. Deu para você entender? De um total de 100% dos idiomas, certo? 94% da população mundial usa 389 idiomas, certo? Enquanto que 6% da população mundial falam 6.520. Como é que pode isso? É porque às vezes tem aquelas pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, tribos de índios, no continente africano, né? Até no continente americano, né? Aquelas pessoas que moram afastadas de tudo. No continente africano, aquelas tribos de pessoas que moram afastadas de tudo e de todos. Na Ásia também, na China, na Índia, tem muitas tribos e grupos de pessoas que moram afastadas de tudo e de todos, certo? Então, por isso que tem muitos dialetos que são apenas local, certo? Nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Então deu para vocês entenderem, não é isso? Não vou repetir mais. Vamos lá. Há pelo menos 172 idiomas ao redor do mundo com pelo menos 3 milhões de falantes, certo? Então 172 idiomas do total tem pelo menos 3 milhões de falantes, que vai do chinês chamado Tatelite do Marrocos, que vai do chinês ao Tatelite do Marrocos e do Kibundo de Angola, certo? Angola também fala português, certo? Que esses 172 idiomas que tem pelo menos 3 milhões de falantes, que vai desde o chinês, lá na China, ao Tatelite do Marrocos e ao Kibundo de Angola, certo? Angola também fala português, um dos seus idiomas, certo? Ou seja, também tem aquelas línguas chamadas nanicas, que lutam para sobreviver. Existem mais ou menos 500 idiomas que correm o risco de ser extintos. E como é que um idioma pode ser extinto? Quando ele está sendo deixado de ser falado, certo? Então, quando um idioma ele deixa de ser falado, né, por causa da globalização, né, da universalização dos idiomas, tudinho, ele pode ser extinto. Então, no mundo existe mais ou menos 500 idiomas que correm o risco de ser extintos, certo? Vamos lá. Na China, o chinês e o mandarim, né, o mandarim, que é o idioma oficial da China, ele predomina. Ou seja, mas há uma língua, olha aí, chamado Aizi, que é lá na China, com apenas 50 falantes, em um país com mais de 1,4 bilhões de pessoas. Então esse dialeto, podemos dizer, esse dialeto chamado Aizi, que tem lá na China, tem apenas, segundo a pesquisas chinesas, tem apenas 50 falantes.
esse AIS ele se encaixa aqui, né? Nesses 500 idiomas que correm o risco de ser extintos, certo? Ou seja, do total de idiomas, que é 6.909, 33% desses idiomas estão no continente asiático, 30% no continente africano, 14%, né, no continente americano, que vai desde do Alasca até na Patagônia, na Argentina, que é o único continente, não o continente americano. 3,4% estão na Oceania, na Europa, e 18% na Oceania. No continente americano, só para vocês entenderem, incluindo português, os idiomas espanhóis, inglês, né, francês, os idiomas das tribos de índios, das tribos ali do Chile, que são aquele povo afastado de tudo, ali no Peru tudinho, existe mais ou menos 984, se eu não me engano, idiomas e dialetos falados no continente americano, certo? Mais ou menos esse número. Então vamos lá. A China e suas 14 variedades, sendo o mandarim uma delas e a mais falada, com 845 milhões de falantes, certo? O português, ele é o quinto idioma mais falado no mundo, certo? São mais de 270 milhões de falantes, certo? Então, meus irmãos, por que eu coloquei isso aqui? Que a lição fala sobre o enfraquecimento da idade pentecostal. Eu coloquei esses dados aqui, para nós entendermos o tamanho do desafio que nós cristãos temos de ensinar as pessoas sobre o Evangelho de Cristo, né? Sobre a Bíblia, certo? E assim como os discípulos foram orientados a não sair de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos, certo? Revestidos para quê? Para que a sua fé aumentasse, para que eles fossem revestidos para evangelizar, certo? As nações, os quatro cantos da terra, os quatro cantos do mundo. Então, meus irmãos, para ensinarmos todo esse povo aqui, né, um total de 6.909 idiomas e dialetos, nós precisamos ser revestidos da glória de Deus, ser revestidos de poder do alto, né? E esse poder do alto que eu estou falando, né, é o batismo com o Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo, né? No caso dessa lição, fala sobre o dom de línguas estranhas, né? O dom de línguas que nós não falamos, né? Que os discípulos ali não tinham estudado esses idiomas que eles falaram ali. Eles, quando foram revestidos ali, quando receberam a virtude do Espírito Santo, né? Nós podemos assim dizer também, eles foram batizados pelo Espírito Santo e falaram os idiomas que eles não sabiam, certo? Nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Então, só mostrei só isso aqui para nós termos uma ideia do tamanho do desafio, e sem Deus e sem o Espírito Santo nós não conseguimos realizar, certo? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a próxima parte da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui na parte 2 da lição, nós vemos aqui, meus irmãos, veja, que o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele não agia somente no Novo Testamento. Nós vemos aqui que o Espírito Santo ele agia tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Porém, nós vemos aqui que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era uma forma mais restrita. Nós vemos aqui que era mais na vida de pessoas escolhidas, especiais para uma certa missão. Nós vemos aqui, então a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era de uma forma mais restrita. Nós vamos ver aqui. Porém, no Novo Testamento, nós vemos que ainda na Antiga Aliança, Deus prometeu através do profeta Joel que no final dos últimos tempos ele derramaria, né, sobre toda a carne, né? Nós vemos aqui que ele derramaria sobre o seu Espírito, né? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, o Espírito Santo, certo? No Antigo Testamento atuava sobre a vida de pessoas, certo? Escolhidas, certo? Para obras especiais. Por exemplo, sacerdotes, reis e profetas. Nós podemos ver Êxodo capítulo 28, 41, 1 Samuel 16, 14 e 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Vamos ler um versículo desses aqui apenas para nós ganharmos tempo. Vamos ler aqui no livro de Êxodo.
no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 41. Diz o seguinte, olha: "E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio." Então nós vamos ver aqui, né, a ação do Espírito Santo na vida de Arão, que era o sumo sacerdote, e da sua família, né? Vamos ler aqui 1 Samuel também. Nós vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 16, certo? Capítulo 16, versículo 14, que diz o seguinte: "E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor." Então nós vemos aqui, né, que o Espírito de Deus se retirou. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, certo? Se retirou ali de Saul, né, porque o mesmo começou a desobedecer e se distanciar de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui também, nós podemos ver aqui, de uma forma mais restrita, nós podemos ver aqui, olha, nós vemos aqui a ação do Espírito Santo. Eu tenho uma sigla aqui, é esse, né, Espírito Santo. Em Gênesis 1:2, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor parava sobre as águas. Nós vimos aqui na vida de Bezalel, quando ela estava ali na construção ali da Arca da Aliança, ali tudinho ali no acampamento. Gideão, Juízes 6:34, Jefité, 11, Juízes 11:29. Vamos ler aqui, não vou ler todos não para nós ganharmos tempo, mas depois vocês podem ler em casa. E vamos ler aqui Juízes, capítulo 11, certo? Juízes capítulo 11, certo? 11:29, que diz o seguinte, nós vamos ver aqui a ação 11:29. Diz assim, olha: "Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon." Nós vamos aqui ver quando Jefité ele é escolhido por Deus para livrar os israelitas ali dos seus inimigos. Então nós vemos aqui uma ação do Espírito Santo, né, também no Antigo Testamento, né? E nós podemos ver de uma forma mais restrita a ação do Espírito Santo na Antiga Aliança, em Ezequiel 36, Jeremias 31 e Joel, capítulo 2, versículo 28, que é onde nós lemos, né? "Onde no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne", né? Vamos ler aqui Ezequiel. Vamos ler Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo do 31 ao 34, que diz assim, olha: "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, e apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor." Versículo 34. Versículo 33, para nós encerrarmos. "Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Né? Vocês podem ver também o 34, né? Em Joel 2:28 e Ezequiel 36, do 26 ao 27. Então, meus irmãos, aqui nós podemos ver a ação do Espírito Santo na Antiga Aliança, né? No Antigo Testamento, certo? Agora nós vemos aqui que ainda no Antigo Testamento, nós vemos aqui que a promessa dita por Deus ao profeta Joel veio se concretizar cerca de 533 anos depois de Cristo. Não, perdão. A promessa de Joel, dita por Deus a Joel, veio se concretizar 533 anos depois. Nós podemos ver que a Joel, o seu livro ali foi escrito, ele é mais ou menos de 500 antes de Cristo, certo? E o livro de Atos foi escrito em 63. O livro de Atos foi escrito em 63 depois de Cristo. Porém, essa passagem aqui de Atos, capítulo 2, onde está o capítulo aqui da lição, ela foi escrita no mesmo ano que Jesus morreu, né? Aos 33 anos de idade. Né? Aos 33 anos. Vou botar aqui, olha. Aos 33 anos, né? Certo? Depois da morte de Cristo. Nós vemos aqui que Jesus morre aos 33 anos, certo? 533. Depois da promessa dita a Joel.
veio se concretizar essa promessa, né, que no fim dos tempos, né, ele derramaria da carne ali sobre a... Vamos ler aqui, 2:28, que é onde tá a lição, né? Diz assim, olha... E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, se concretizou 533 anos depois dessa promessa, né? E o livro de Joel, vou repetir, o livro de Joel vem de mais ou menos ali, foi contemporâneo mais ou menos 500 anos antes de Cristo, certo? O livro de Atos foi escrito em 63 depois de Cristo, porém, esse ato aqui, que foi o dia de Pentecostes, foi no mesmo ano que Jesus morreu, né? Nós vemos aqui que o livro de Atos foi escrito depois, né? Mas mais ou menos ali 30 anos depois, né? O livro de Atos foi escrito. Mas nós vemos aqui que o batismo com o Espírito Santo aconteceu no mesmo ano que Jesus morreu, aos 33 anos depois, né, ali no mesmo ano que Jesus morre, né, nós vemos que Jesus ele é crucificado ali na Páscoa, tudinho, não é isso? Nós vemos aqui, por exemplo, a promessa se cumpre no dia de Pentecostes, certo? Vou repetir, a promessa dita por Deus a Joel se cumpre 533 anos depois, certo? Nós vemos que a promessa se cumpre no dia de Pentecostes, certo? O Pentecostes, ele é o segundo das 3 grandes festas de Israel, certo? Nós podemos ler em Deuteronômio, capítulo 16, Êxodo 23:16, Levítico 23, do 15 ao 22, seja, o nome Pentecostes significa 50º, certo? 50º, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, ou também que era comemorado nesse mesmo tempo a oferta de manjares durante a festa dos pães asmos, certo? Então, Pentecostes vem do grego, que significa 50º, que é 50 dias depois da Páscoa ou da oferta de manjares, que é comemorado durante a festa dos pães asmos, certo? Ou seja, passados 7 semanas, certo? Passados 7 semanas após a Páscoa, ou seja, 7 vezes 7, dá 49 dias. No 50º dia era comemorado o dia de Pentecostes, certo? Aí foi nesse mesmo dia, escolhido por Deus, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, essa é uma expressão hebraica que diz, chegado naquele dia, no dia de Pentecostes, certo? Deus escolheu esse dia, por quê, meus irmãos? Porque, vou repetir, o Pentecostes era a segunda das 3 grandes festas realizadas em Israel. Então nós vemos aqui que todos aqueles judeus devotos a Deus, né, que se juntavam na cidade em Jerusalém, judeus que moravam em outras regiões, em outros países, eles vinham para Jerusalém para a comemoração dessas festas. E nós vemos aqui que também vinham pessoas que eles eram admiradores, né, prosélitos, né, admiradores dessa festa aqui de Israel. Nós vemos aqui que eles vinham, pessoas de inúmeros países vinham também para esse dia. Nós podemos ver aqui, olha, lá no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que tinha pardos, medos, elamitas, povos da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, que era povos ali de Cirene, romanos, prosélitos talvez, cretenses e árabes, ou seja, dá um total de 16 regiões e nacionalidades diferentes. Vocês podem ver lá em Atos capítulo 2, de 9 ao 11. Então Deus aproveitou esse dia para que Deus cumprisse a promessa dita a Joel e batizasse ali os apóstolos, as pessoas que estavam junto com eles, né, para que todos ouvissem da glória de Deus. Agora você vai entender por que na primeira parte da lição aqui, do vídeo, eu coloquei sobre os idiomas de todo mundo. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu, ao 3º dia ressuscitou, certo? E nós vemos aqui que depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e passou 40 dias junto ali com os discípulos, ensinando tudinho.
E antes de ser, no mesmo dia que Jesus foi elevado aos céus, ele disse, olha, ficai em Jerusalém e esperai, glória a Deus, esperai até que do alto sejas revestido, né? Esse sinal que viria do alto, né? Nós vemos que isso já era uma promessa até dita também por João Batista, né? Eis que eu vos batizo com água, glória a Deus. Mas vem um, que era Jesus, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, certo? Vos batizará com fogo, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus usou esse dia aqui para batizar. Nós vemos ali que os discípulos, né? Os discípulos, homens e mulheres que estavam ali, que seguiam a Jesus, estavam reunidos ali, não é isso? Estavam reunidos em oração, em jejum, em louvor, certo? Nós podemos ver aqui que existiam estavam mais ou menos naquele mesmo grupo, né? Reunidos ali, mais ou menos 120 pessoas. Nós vemos aqui de homens e mulheres, né? Inclusive Maria, mãe de Jesus, estavam ali, naquele grupo ali, eram mais ou menos 120 pessoas, estavam ali unânimes em oração, em jejum, em louvor, certo? Em comemoração dessa festa, né? E esperando o sinal que viria do céu, que Jesus falou, certo? Então era um grupo de pessoas, ali, de mais ou menos 120 pessoas, né? E no dia de Pentecostes, né? Como eu já falei aqui, pessoas de várias nacionalidades, a Bíblia diz que eles estavam ali, né, num determinado local, onde onde eles se reuniam, e de repente veio um vento como um vento impetuoso, e encheu todo aquele lugar que eles estavam, e foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom de falar línguas estranhas, certo? Do qual eles nunca tinham estudado nem aprendido, certo? E eles glorificavam a Deus, saíram daquele ambiente fechado e foram para a rua, né? E pessoas dessas nacionalidades aqui ouviram a glória de Deus, certo? Ouviram a glorificação a Deus na sua própria língua, certo? No seu próprio idioma. E muitos pensaram que eles estavam bêbados. Mas aí Pedro, né, cheio do Espírito Santo, né, nós vemos ali que eles estavam falando línguas estranhas ali, né, línguas de fogo, podemos assim dizer, né? Estavam ali falando um idioma que nunca tinham aprendido, certo? E todas as pessoas que nós vemos aqui, dessas nacionalidades, ouviam Deus ser glorificado, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? Nós vemos aqui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ser glorificado na sua própria língua materna, né? Onde eles aprendem, na sua própria língua materna, eles ouviram os judeus ali glorificarem a Deus. Certo? Amém, meus irmãos? E foi uma coisa maravilhosa. Nós vemos aqui que Aí só uma analogia, eu estava lendo um comentário aqui, né? Eu acho que foi o comentarista... Esqueci o nome dele. Eita, esqueci agora. Eu estava lendo um comentário aqui e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu até coloquei aqui, olha, no dia de Pentecostes, né? O Pentecostes, certo? O Pentecostes, ele foi o oposto de Babel, certo? Foi o pastor Hernandes Dias Lopes, eu tenho um comentário dele. Pastor Hernandes Dias Lopes, eu estava lendo um comentário dele sobre essa passagem e tinha uma passagem muito boa ali. Eu não sei se foi o pastor Hernandes Dias Lopes ou se foi o comentário de Mateus Henry, né? Ele botou o seguinte, olha, o Pentecostes foi o oposto de Babel. Em Babel, línguas ininteligíveis, ou seja, Deus fez a confusão de línguas ali, um pedia uma coisa e as pessoas não entendiam, certo? Então o dia de Pentecostes foi o oposto de Babel. Em Babel, línguas ininteligíveis, certo? Ninguém entendia. No Pentecostes não precisou de intérprete, porque todos ouviram na sua própria língua materna, glória a Deus, né? Em Babel, dispersão. No Pentecostes, ajuntamento, glória a Deus. Em Babel foi resultado da rebeldia do povo. No Pentecostes foi resultado da oração dos discípulos ali de Jesus. Então, meus irmãos, glorificado seja o nome de Jesus. Nós podemos imaginar como foi magnífico aquele dia, né? Então, meus irmãos, Deus aproveitou esse dia que tinha pessoas de várias nacionalidades, uma festa que tinha inúmeras pessoas no meio da rua
para comemorar essas festividades em Israel. E nós vemos que Deus se utilizou desse dia. E agora você vai entender por que naquela primeira parte da lição eu coloquei sobre os idiomas que é falado em todo o mundo. A partir daqui eles estavam revestidos para pregar o Evangelho, para ensinar nos 4 confins da terra. Amém, meus irmãos? Porque eles foram... o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de Deus, certo? Então vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui, só para finalizar, né, que nesse mesmo dia, né, nessa mesma ocasião, nós vemos aqui que Pedro, né, cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregou ali e nós vemos que 3 mil pessoas vieram a se converter a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, Pedro poderia falar o dia todinho, e ele não poderia fazer ninguém se converter, né? Porque não é nós que convertemos, é o Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou ali e houve uma conversão de 3 mil pessoas. Glorificado seja o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a parte final aqui da lição, nós vemos aqui, meus irmãos, que Agostinho, certo, de Hipona, certo? Agostinho de Hipona, lá em 354, 430 depois de Cristo, ele falou que os dons eram somente nos dias dos apóstolos, certo? Então, ele falou que esses dons espirituais, principalmente o dom de falar em línguas, eram somente no dia dos apóstolos, certo? E isso foi o que ele relatou, certo? Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com a reforma protestante não mudou, certo? Eles não se apegaram nessa parte, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Agostinho, ele falava, não, esses dons espirituais era somente para os dias dos apóstolos, né? Para que se cumprisse a promessa feita, dita por Deus para Joel, né? Para o profeta Joel. Então só era somente para aqueles dias, certo? Então nós vemos aqui que o batismo no Espírito Santo, certo? Ele é um revestimento de poder para o ensino. Lembra que eu falei aqui na primeira parte aqui, para ensinar outras nações, né? Já que o dom de línguas é falar línguas estranhas, tudo isso, certo? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, vamos ler aqui Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49, diz o seguinte, olha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembra que eu falei isso no início, não foi? Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para o ensino. 1 Coríntios capítulo 12 também fala sobre isso. Não vamos ler aqui a lição aqui. Nós vemos aqui a supremacia do amor, não é isso? Então nós vemos aqui que... Vamos ver aqui o versículo... ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, não tivesse amor, seria como um metal que soa ou que tine, né? E ainda que houvesse dom de profecia, conhecesse os mistérios de toda a vida, né? Então nós vemos aqui, vocês depois leiam 1 Coríntios capítulo 12. Não, perdão, eu li o 13. Eita, o 12. Acerca da diversidade dos dons espirituais. É o que está aqui na lição, né? Do capítulo 7. Depois vocês leiam 1 Coríntios capítulo 12. Eu estava lendo o 13, olha. Nós vemos aqui, meus irmãos, alguns dons, né? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11, né? Fala sobre o dom de sabedoria, o dom da ciência, o dom da fé, né? O dom de curar, dom de operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas um mesmo é o Espírito que opera essas coisas, repartido particularmente a cada um como quer. Então, meus irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos aí, né? Vamos ler aqui Tiago capítulo 11. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Atos 1, 6 ao 8. Peça, porém, com fé. Olha, isso é para quê? Porque, meus irmãos,
a gente não vai receber algo que a gente não acredita. Se eu não acredito que Deus pode dar o dom de curar, né, através a gente se transforma, se ser um tipo de instrumento de Deus, sem fé nós não podemos agradar a Deus, né? Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha, nós temos tudo que nós vamos pedir, nós temos que pedir com fé, né? Mateus capítulo 3. Então, meus irmãos, tudo isso tem que ser com fé. E em verdade vos digo, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lhe levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Marcos 16, nós lemos Marcos 16, fala sobre isso também, ide por todo o mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, 17 e 18, né? Que diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, certo? E tem colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui os sinais. Então, meus irmãos, nós vemos aqui quando essa expressão aqui, ó, línguas estranhas, vou botar aqui, olha. Línguas estranhas, né, no sentido bíblico, certo? É um idioma que não é certo. Então, línguas estranhas, vou botar aqui, eu esqueci de botar línguas estranhas. Dá para entender, ficou um pouco feio, mas deu para entender. Línguas estranhas significa idioma que não é materno, ou seja, que nós não aprendemos, né? Não é de nós. Então, nesse caso aqui do batismo com o Espírito Santo, os apóstolos, né, e todo aquele que busca esse dom, ele vai aprender um dom que ele não aprende, que ele não estudou, certo? Então tem essa aí. Olha aqui, vocês podem falar aqui sobre essa expressão aqui, ó, glossolalia. Glossolalia significa capacidade de falar em línguas desconhecidas, certo? Desconhecidas. Olha aqui, olha, Daniel Berg e Gunnar Vigre, eles viam sobre essa renovação, né, podemos assim dizer, que até então tinha sido cessada, porque as pessoas não pediam a Deus. Começou nos Estados Unidos, na Suécia, essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, não é isso? Eles vinham e falar em línguas como sinal do Pentecostes, certo? O batismo com o Espírito Santo não recebe, olha que interessante, o batismo com o Espírito Santo nós não recebemos no momento da salvação, nem no batismo com água. Nós podemos ver Atos capítulo 15, versículo 16, que os crentes de Samaria, onde se refere essa passagem aqui, os crentes de Samaria eram salvos e batizados nas águas, mas não no Espírito Santo, né? Até que Paulo, vamos ler aqui essa passagem aqui, né? Atos capítulo 8, certo? Atos capítulo 8, Atos 8,15, diz o seguinte, olha, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso era o evangelho sendo pregado em Samaria. Então muitos ali eram crentes, batizados nas águas, porém Paulo ali ora para que eles fossem batizados também no Espírito Santo, certo? Nós vamos ver aqui o exemplo de Cornélio, certo? Onde Pedro vai lá e todos recebem ali o Espírito Santo e falam novas línguas. Atos 10, 44. Em Éfeso, Atos 19, 6. Nós vemos isso aqui. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, temos que ter cuidado. Muitos negam, certo? Muitos negam esse batismo com o Espírito Santo, porque infelizmente também tem muitas pessoas brincando, né? Pessoas maldosas, pessoas que brincam com isso, né? E o evangelho não é brincadeira, né? O evangelho é sério, né? Eu me recordo que tinha uma mulher, não tinha uma mulher numa determinada cidade que as pessoas diziam, olha, vai para aquela mulher ali que ela ora por você e você é batizado com o Espírito Santo, né?
Quem está dizendo isso, quem estava dizendo essa história foi um pastor, né, um pastor aqui conhecido meu, e ele dizendo o seguinte, né, ele disse que quando ele era mais novo, né, aí foi. Quando chegou essa mulher, aí os irmãos, né, orando, né, ela colocava a mão sobre os irmãos, aí dizia, diga tatatetete totu. As pessoas diziam tatatetete totu, aí foi batizado com o Espírito Santo. Aí o pastor, ele estava ali e ele disse, oxe, isso é batismo de coisa nenhuma. Se revoltou e saiu daquele meio dali e disse, olha meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo é coisa séria. Esse negócio de alguém dizer que tatatetete e dizer que é batizado com o Espírito Santo, isso é conversa, certo? O batismo com o Espírito Santo é falar outros idiomas, outras línguas, certo? Nós, como já falei aqui no início da lição, tem quase 7.000 idiomas e dialetos em todo o mundo, certo? Então, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo é falar um novo idioma, certo? Não é esse negócio de não. Isso é conversa de quem não tem comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é uma coisa séria. Eu me lembro que teve um irmão que em um determinado curso teológico, esse irmão, no final do curso, ele teria que falar em línguas, né, para receber o diploma. E com medo de não perder o diploma, né, porque ele nunca tinha falado em línguas estranhas, né, em outros idiomas, por intercessão do Espírito Santo, né, por intermédio do Espírito Santo, ele fingiu ali diante dos professores que estava falando em línguas e outros idiomas para que pudesse passar ali naquela matéria. Então, meus irmãos, nós não podemos fingir, nós temos que ser sinceros. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que os apóstolos receberam porque eram sinceros, verdadeiros e buscavam a Deus através da oração, do louvor, do jejum, certo? Então, mas preste atenção, olha, todo desvio doutrinário, certo? Bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa nas Escrituras, certo? Vou repetir, todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Então, meus irmãos, muitos negam, certo? Porque fingem, né? Infelizmente, muitos fingem. Ou muitos não acreditam porque acreditam como um Agostinho, né? Que isso foi para uma época passada, né? Mas nós vemos aqui, não é que os sinais seguirão aos que crerem. Se eu não creio, eu não vou receber, certo? Então, aí eu falei aqui, né, da história do homem do curso, dessa mulher que dizia, diga tatu e está batizado. Então, o pastor que era jovem, estava nesse meio, ele saiu revoltado com essa mulher, corretamente, porque dizer tatu não é batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo é ser revestido de poder, é ser revestido para falar um novo idioma, um novo dialeto, né, uma nova língua, certo? Então, meus irmãos, algumas pessoas negam a atualidade dos dons espirituais, né, principalmente o de falar em línguas, mas a atualidade dos dons espirituais existe e vai existir até a consumação dos tempos. Meus irmãos, a identidade pentecostal, podemos assim dizer, né, a igreja pentecostal, ela acredita que o falar em línguas é um sinal físico do batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, para finalizar aqui, nós temos igreja pentecostal de um lado e igreja tradicional de um lado. A igreja tradicional, eles acreditam que por exemplo, eu me converti numa igreja tradicional, certo? Hoje frequento uma igreja pentecostal, certo? A igreja tradicional, certo? Ela acredita que o crente recebe o Espírito Santo a partir do momento que ele se converte, né, a Cristo, que ele é convertido a Cristo, ele recebe os dons espirituais e que o dom de falar línguas ficou no passado junto com os apóstolos. Isso é o que a igreja tradicional acredita. A igreja pentecostal, eles buscam e acreditam, né, o batismo com o Espírito Santo como uma evidência física do batismo com o Espírito Santo. Alguma vai deixar de ir para o céu? Não. Porque a salvação é pela fé. Pela fé. Nós vemos aqui que os crentes de Samaria eram crentes. Só não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Mas eram crentes salvos. Então, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo não é uma requisição para ser salvo. Nós somos salvos pela fé.
O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Agora, a igreja tradicional, muitos buscam, né, e tem seus dons espirituais também, como o dom da pregação, né, o dom do amor, o dom da fé. Porém, se todos nós buscarmos a Deus, né, os dons espirituais, né, Deus vai nos dar, glória a Deus, dons espirituais para nós, para a sua igreja. Amém, meus irmãos? A dispensa de Deus está cheia de dons para dar para a sua igreja e seus membros. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, Pai do Senhor, que Deus possa nos agraciar com dons espirituais, com fé, com amor, com gratidão, e nós possamos ser revestidos de poder nesses últimos dias para resistirmos e lutarmos contra as astutas ciladas do inimigo. Pai do Senhor, e até a próxima lição.